Paz do Senhor Jesus, meus amados, tudo bem com vocês? Vamos refletir um pouquinho numa palavra aqui que eu achei interessante, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Diz assim: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora o autor continua. Vamos pensar sobre o raciocínio do autor. Oscar Wilde disse: amar a si mesmo é o começo de um romance que dura a vida toda. Verdade. Whitney Houston contou: o maior de todos os amores é fácil de se alcançar. Amar a si mesmo é o maior amor de todos. Sim, amarmos a nós mesmos é realmente um fato consumado. Não acredito que seja necessário aprender isso. Efésios 5:29 diz: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Algumas pessoas cultuam seus corpos nas academias como se fossem templos. Simplesmente não conseguem parar. Torna-se uma obsessão. Claro que as pessoas podem se beneficiar ao fazer exercícios físicos, mas há pessoas que certamente vão além dos limites quando o assunto é a sua aparência. Uma pesquisa revelou que 94% das meninas com 18 anos nos Estados Unidos gostariam de ser mais bonitas, e 85% das mulheres acima de 40 anos disseram que não são tão atraentes quanto as demais mulheres. Elas se sentem assim porque amam a si mesmas. Se não se amassem, ficariam felizes, mesmo sendo feias. A verdade é que todos nós amamos a nós mesmos. Quando Jesus disse que o segundo grande mandamento é amar o próximo como a si mesmo, ele não estava dizendo que precisamos aprender a amar a nós mesmos, para então amarmos o próximo. Ele estava essencialmente dizendo: você já se ama, isto é óbvio. Ame o seu próximo da mesma forma. Ame a Deus ainda mais. Então, o pecado não é amar a si mesmo e cuidar de si mesmo. O pecado é amar a si mesmo mais do que a Deus. Para muita gente hoje em dia, o seu ídolo e Deus é visto no próprio espelho todas as manhãs. Então, meus amados irmãos, isso é uma reflexão para a gente pensar, né? Às vezes a gente idolatra coisas, às vezes a gente idolatra pessoas, às vezes a gente idolatra a si próprio, né? E é uma coisa que é tão sutil que se a gente não parar para pensar na intensidade disso, na sutileza que é isso. Às vezes a pessoa ela não se ama, ela se idolatra, ela se adora, e aí ela acaba exagerando no exercício físico, ela acaba exagerando nos procedimentos estéticos, ela acaba às vezes até acabando com a própria vida por conta dos exageros. Então, meus amados irmãos, para interpretar a Bíblia corretamente, nós precisamos do Espírito Santo. É Ele que nos dá a medida certa, é Ele que nos dá o ensinamento correto de cada passagem das Escrituras, meus amados irmãos, para que a gente não venha se enganar, porque a Bíblia também fala que o nosso coração é enganoso e corrupto. Quem o conhecerá? Só o Senhor pode conhecer o coração, só o Senhor pode saber nos dar a medida certa, a dosagem certa, a forma correta como nós devemos entender e interpretar a sua palavra, para nós não sermos enganados pelo nosso coração, meus amados irmãos, e pelas coisas que há neste mundo, pelas ofertas que há neste mundo. Se a gente para pensar, meus irmãos,
Este mundo é todo preparado, o sistema dele é todo preparado, a estrutura dele é todo preparado para levar as pessoas a uma confusão, a um engano total. Então, meus amados irmãos, nós vivemos tempos muito trabalhosos e difíceis, como a Bíblia diz, que nós passaríamos por eles. Mas então nós precisamos a cada dia nos firmar mais na palavra de Deus, no Espírito Santo, pedindo a Ele que não nos deixe, ou melhor, nós não deixarmos Ele, né? Porque Ele não nos deixa, é nós que nos afastamos dEle quando endurecemos o nosso coração para a sua palavra, quando não queremos mais ouvir os ensinamentos, quando deixamos a nossa carne nos dominar, que a nossa carne, irmãos, ela não tem vontade pelas coisas de Deus. Mas aí nós temos que fazer o quê? Doutrinar a nossa carne. Nós temos que fazer o quê? Disciplinar a nossa carne. Pôr uma disciplina nela. Tal horário, eu vou meditar na Bíblia. Eu vou orar. Eu vou submeter a minha carne à oração. Mesmo que ela não queira, eu vou orar sem vontade. Mesmo que ela não queira, eu vou ler a Bíblia. Mesmo que ela não queira ouvir a palavra, eu vou botar lá. Vou ligar lá minha TV e vou ouvir a palavra. Alguém que está pregando a palavra, vou ouvir. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos refletir sobre essas coisas, as sutilezas do inimigo, as sutilezas do engano que vem muitas vezes disfarçado de uma coisa boa para nos levar para o caminho do erro, né? Então que Deus tenha misericórdia de nós. Não é errado se amar, não é errado se cuidar. O que é errado é tudo aquilo que é exagero, tudo aquilo que passa do limite. Então se torna um erro, se torna pecado, tá bom? Deus te abençoe, beijo no coração.